Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um doutor da lei estava dentro da sinagoga junto com Jesus e ouviu uma discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouça, ó Israel! Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame a seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que estes dois. O doutor da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Como disseste, ele é na verdade o único Deus, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração e de toda a sua mente, com toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e de que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus desmoraliza os saduceus apresentando o cerne das Escrituras. Deus, é o Deus comprometido com a vida. Ele não criou ninguém para a morte, mas para a aliança. Consigo, para sempre, a vida da ressurreição não pode ser imaginada como cópia de modo de vida deste mundo. Jesus resume a essência do espírito da vida humana num ato único com duas faces inseparáveis: amar a Deus com entrega total a si mesmo, porque Deus verdadeiro e absoluto é um só. Entregando-se a Deus, o homem desabsolutiza a si mesmo, o próximo e as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo, isto é, a relação num espírito de fraternidade, e não de opressão ou de submissão. Caríssimos irmãos e irmãs, o doutor da lei questiona Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Jesus então responde: Amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo sobre a ti mesmo. Em verdade eu lhe digo, não existe mandamento maior do que estes dois. Mas uma frase que Jesus diz antes mexe muito e nos faz prestar atenção. Muitas das vezes eu disse isso e eu vou repetir novamente. A gente tem que prestar atenção até na vírgula que existe na Bíblia. Nós devemos prestar atenção até na vírgula que é pronunciada no Evangelho, muitas das vezes. Porque esta vírgula dá um sentido total ao Evangelho, complementa. Não é diferente com o Evangelho de hoje. Jesus diz assim, Jesus diz exatamente desse jeito. O primeiro mandamento é este: Ouça, ó Israel! O Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Que coisa maravilhosa. Jesus diz que para nós amarmos a Deus, nós precisamos ter o nosso sentido em dia. Nós precisamos escutar.
Lembra o que eu falei ontem? Sobre escutar o chamado de Deus? E ontem, até no Diário de Santa Faustina, eu falei muito isso. Nós precisamos escutar a Deus. Ouvir a Jesus. A gente está muito preocupado em falar aquilo que a gente sente para Deus. Senhor, cura o meu problema, cura a minha enfermidade, abençoa a minha família que está com não sei o quê. E a gente não para escutar o que Deus quer na nossa vida. Tudo bem, pedir para Ele bênçãos e bênçãos sobre família, sobre casa, sobre futuro, né, sobre estudo. Isso é importante. Nós devemos confiar a Ele essas coisas também. Eu confio a minha escola, meus estudos, eu confio os meus trabalhos a Deus. Eu falo para Ele, ó, tô estudando, tô aqui, mas eu espero, eu preciso, eu necessito da luz do Espírito Santo na minha vida. Toda vez quando eu recebo a Sagrada Comunhão, eu converso com Ele. Então, pedir é importante, mas é mais importante ainda escutar o que o Senhor tem a dizer. Dobrar o joelho na frente do sacrário e ficar lá escutando o que o Senhor tem a dizer para a minha vida. Qual que é o desejo de Jesus na minha vida? Será que Jesus quer que eu faça mesmo aquele curso? Será que Jesus quer que eu tenha mesmo uma amizade fraterna com aquela pessoa? Ele responde. O que nós não podemos é ficar quietos e só contar a Jesus e esperar tudo o que nós precisamos em troca e não escutar a Ele. Hoje, Jesus diz exatamente isso. Para nós amarmos fielmente a Deus, nós precisamos também escutar, estar preparados a escutar a Cristo, estar preparados a escutar a voz de Deus, porque muitas das vezes Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Deus vai fazer aquilo que é o certo para nós e para a nossa vida, mas Ele não vai fazer aquilo que nós queremos. Isso é muito importante. O segundo ponto que Jesus traz no Evangelho de hoje é o seguinte. Jesus diz assim: não existe outro mandamento maior do que estes dois. Obedecer a lei é importante. Obedecer a lei, acima de tudo, é interessante. Mas nós precisamos também, acima de tudo, entender o sentido por trás da frase que Jesus diz isso. Do porquê Jesus dizer aquilo. Qual é o sentido de Jesus ter dito que não existe nenhum mandamento maior do que estes dois? Quer dizer, então, que não precisa ter os 10 mandamentos, é só esses dois. Não. Os 10 são importantes. Porém, os dois, se forem tratados de forma fraterna, se forem tratados de forma única e pura, são dispensáveis os outros, porque nós estaremos praticando eles automaticamente. Quem ama a Deus não rouba. Quem ama a Deus não julga o próximo. Quem ama a Deus não fica de rancor com o próximo. Quem ama a Deus não tenta fazer de tudo para ver o próximo tropeçando. Quem ama a Deus não desrespeita o pai e a mãe. Quem ama a Deus, se nós julgarmos todos os mandamentos, desta forma nós entenderemos que amar a Deus é importante. Para viver no cotidiano, amar a Deus é necessário. Amar a Deus é, acima de tudo, preciso. E além de amar a Deus somente, nós precisamos compreender que amar ao próximo como a nós mesmos é importante. Ah, mas como que eu posso entender como que é amar ao próximo como a si mesmo? A medida que Jesus dá a si mesmo é a seguinte:
Nós, muitas das vezes, nos valorizamos, cuidamos de nós mesmos. Quando a gente está doente, a gente vai lá e pega um medicamento para poder curar a nossa dor. Quando a gente está sofrendo, a gente procura algo para se alegrar. Ou procura entender aquele sofrimento. Da mesma forma que nós cuidamos de nós, da mesma forma que a gente se valoriza, nós devemos valorizar ao próximo também. A única dificuldade que nós temos é que muitas das vezes nós não sabemos nos valorizar de certo. Ontem eu parei para meditar exatamente isso com meus amigos na escola. E é uma coisa que é verdade isso daí. Quantas vezes nós paramos para olhar de frente do espelho e fazer como se fosse um questionário para nós mesmos? Como eu ajo? Como eu sou? Por que eu faço certas coisas? Como eu penso? O porquê de eu pensar dessa forma? Um auto-questionário. Entender sobre nós. Entender sobre como nós trabalhamos. Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas facilidades? Esses dias um amigo meu perguntou para mim qual que era o meu maior medo, eu não sabia responder. Se a pessoa perguntar para você qual é o seu maior medo de verdade, e você tem 5 segundos para responder, você vai saber responder com convicção? Não. Para nós entendermos como nós devemos amar ao próximo, nós primeiro precisamos nos valorizar, nos amar. E é essa dificuldade tão grande nos dias atuais. Nos amar. Eu me amo. Padre Léo falava muito isso. Eu devo chegar muitas das vezes no espelho, Padre Léo falava desse jeito. Eu devo chegar muitas das vezes no espelho e falar assim: nossa, que cara lindo! Que cara maravilhoso! Não é para poder me engrandecer, não, mas é para me ver. Porque à medida com que eu olho para mim, eu também devo olhar para o próximo lá fora. Se eu olho para mim e me julgo feio, ixi, coitada da pessoa que eu vejo na frente. Somente quem vai dar esse entendimento para nós é Jesus. E quando nós encontramos Jesus na nossa vida, fielmente, e perguntamos para Ele o que o Senhor quer para mim, Ele está disposto a nos ajudar e a nos curar. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.